Chegou a hora de um papo leve e descontraído, porque tá começando mais um episódio do podcast Língua de Jambu. E você sabe que toda semana eu tenho um convidado diferente aqui, assuntos diferentes, sempre alguém que tem muito a nos contar, muito a nos dizer. Por isso, te lembro para não deixar de se inscrever no nosso canal no YouTube e assina também aqui aquele sininho para toda vez que a gente postar alguma coisa, você não ficar de fora e não perder. A minha convidada de hoje, ela é uma pessoa que ficou conhecida por um bordão que eu me identifico muito. Qual é o bordão, Aritana? E aí, gente, estão com fome? Eu sempre estou com fome. Aritana Campos, ou Aritana Varney, como ela também assina, criadora de conteúdo, já soube que ela tem milhões de profissões. Exatamente. E a gente vai conversar sobre isso. Muito obrigado por ter vindo, viu? Nada, obrigada pelo convite. Já sei que pra sair de casa tem que ser um evento, então só dela ter vindo eu já tô extremamente feliz por isso. Assistam até o final e compartilhem. Como é que surge essa ideia? Porque você ficou conhecida hoje na internet, né, esses mais de 100 mil seguidores, por conta desse perfil de provar nos restaurantes, estabelecimentos. Mas quando é que tu tens o start? Pô, gosto de comer, eu vou provar essas comidas. Cara, eu vou te falar assim, nunca foi uma coisa pensada. Tipo, eu quero fazer conteúdo pra internet. Não, porque, nunca liguei muito pra isso. Eu sempre tive várias outras profissões que me davam um certo número de seguidores. Porque, assim, número pra mim não quer dizer quase nada hoje em dia. Sim. Eu acho que a relevância das pessoas se mede por muito mais além, né? Então, digamos que eu trabalhei já com muita coisa diferente, então eu tinha muitos nichos. E como é que começou essa ideia de ter o melhor emprego do mundo, que é comer, né? Começou de uma forma muito tranquila. Quando tu casa, tu não vai pra festa. Programa de casal é sair pra comer. E a gente sempre saía muito pra comer, meu marido. E a gente começou a falar, poxa, vamos começar a gravar essas coisas, as nossas experiências, os locais que a gente gosta mais. Até porque muitos amigos sempre pediam dicas pra gente. Indica um lugar tal, pra gente ir pra um date, pra comer isso, pra comer aquilo. Eu falei, vamos começar a gravar. Só que meu marido é muito preguiçoso. Ele tem as coisas dele pra fazer e só. Aí ele ficava, não vamos gravar não, vamos só comer. Tá bom, eu continuei a fazer sozinha. E assim, pegou um hype que eu não imaginava que teria. Porque hoje em dia eu não consigo mais ter nenhum outro dos meus trabalhos. Hoje em dia, acho que 90% do que eu faço é gravar comendo. Tu consegues fazer quantas gravações aí por semana? Por semana, normalmente, hoje que eu me policio bastante para ter uma vida fora das telas, eu acredito que por semana, no mínimo, 3 gravações. Por aí, 3 ou 4 gravações. Mas quando tu começou, hoje eu imagino que você receba para fazer isso, você é sim, chamada pelas empresas, restaurantes. Mas no início, tu ligava pra tentar fazer uma permuta, ou tu só chegava e gravava? Como é que era? Deus me defenda fazer um negócio desse de só chegar e gravar e dar a carteirada do arroba. O medo de apanhar também. Não, gente, não é nem apanhar, é a vergonha que a pessoa passa onde. Eu não entendo. Tem influenciadores que fazem isso. Que chega no lugar, não fala nada, mas na hora que chegar conta, tudo bem, vou pegar no arroba. Eu não tenho essa coragem. Porque eu acho que o bom senso ele tem que vir antes de qualquer coisa, né? Quando eu comecei, eu precisava de um portfólio voltado para gastronomia. Então, eu chegava, olhava o lugar que eu queria ali. Olá, tudo bem? Como vai? Meu nome é tal, quero fazer esse tipo de conteúdo. O que você acha? Vamos fazer uma permuta? E é assim que eu comecei. Tanto que, até hoje, tenho parceiros assim que viraram amigos pessoais, que são os primeiros lugares que eu já gravei. Pessoas assim que abriram as portas para mim quando eu não tinha portfólio, quando não conheciam esse trabalho que eu fazia. E eu tenho uma gratidão muito grande até hoje, assim. Mas quando você recebe pra fazer isso, dá pra ser sincero e dizer que não quanto gostou? Eu recebo? Não, quanto não. Eu jamais teria essa coragem de perguntar. Eu falo os números. Não, quando você recebe, eu acho que a dicção não ajudou muito. Me curando da virose. Eu sou um pouco surda também. Me curando da virose também. Quando você recebe pra fazer, dá pra ser sincero e dizer assim, olha, eu não gostei, eu não vou indicar? No meu caso, sim, porque eu tenho um acordo. Antes de eu ir no local, tudo é conversado online. Eu tenho já um textinho pronto que eu mando para todos os locais que me contratam, que explica exatamente como eu trabalho. Olha, eu te entrego X, te entrego Y, no prazo de tal. E tem uma observação com letras garrafais, assim, olha, se eu não gostar, não vai aparecer no vídeo, não vai ser mencionado. Porque eu acho muito antiético e até desrespeitoso você julgar um restaurante, um local, seja lá o que for, por um dia em específico. Eu acho que um dia
tem muitas variáveis. Pode ser que um insumo tenha vindo errado para esse restaurante, o cozinheiro não tá bem aquele dia. Então, eu acho muito injusto a gente fazer uma crítica negativa online e prejudicar um estabelecimento. Então, assim, já aconteceu algumas vezes de, por exemplo, eu pedi uma sobremesa que eu não gostei. Alguma coisa que não estava no ponto. Ela não aparece no vídeo e o feedback vai pro dono do restaurante ou pro maître, pro garçom, para quem estiver lá para me atender. Porque a minha intenção é fazer com que as coisas melhorem. Poxa, ó, o feedback disso aqui, olha, se faltou um tempo de forno, talvez um tempero X, um tempero Y, ficaria melhor. A apresentação tal. Eu faço essas sugestões porque eu quero que o local seja melhor. E não para prejudicar. Entendeu? Para desmanchar a imagem de um local na internet, eu acho muito feio e é uma coisa que eu não faço. Eu até vi hoje mesmo um comentário numa rede social que eu odeio, que eu não uso. Não vou falar para não, né? Aquela que fica quase no final do alfabeto. Aí você procura a letra. Não, na verdade nem não é. É a da geração Z que eu não gosto, que eu não uso. Tá. Entendeu? E o pessoal, engraçado, porque tudo ela gosta. Tudo que eu posto eu gosto. Tanto que na bio do meu Instagram tem assim, que eu só posto se eu gostar. Se eu não gostar, eu não divulgo. Então, o que você posta de fato só o que agradou o teu paladar, exatamente. Passou ali no teu crivo. Isso. Mas já teve alguma coisa que tu... Poxa, eu não como fígado. E aí o prato principal do restaurante é fígado, eu vou ter que comer porque é Não, a eu não publi. como. Eu não como. Eu sou muito sincera. As minhas críticas e as minhas avaliações são como se eu fosse cliente. Até porque eu não sou uma jurada gastronômica, uma crítica famosa, formada. Não, eu te dou as minhas opiniões como se eu fosse cliente. Eu avalio tudo. Como eu fui atendida, o estabelecimento, se é confortável, se não é. E eu falo a minha opinião bem sincera. Então, assim, é muito complicado essas pessoas que falam, mas sei lá, tu tem que comer. Eu falei, não tenho. Por exemplo, eu não como salada. Eu odeio salada. Eu não como nada que seja verde. Eu não gosto, não tem quem me obrigue. Nem pistache? O pistache, ele é um negócio que ele é extremamente superestimado. A maioria das coisas de pistache é uma pasta saborizada, que assim, lá no que nem fundo tem pistache. Tem assim, ó, pistache. Só. Então, eu não gosto de pistache, mas a salada eu detesto. Eu não como. Eu já recusei várias coisas que tem, assim, mais saudáveis, disso, daquilo, porque eu não faço. Eu não costumo beber. Drink. Meu marido é bartender. Eu acho tudo horrível. Porque pra mim é muito forte, é muito álcool. Mas quando tem, eu experimento e dou minha opinião. Só que eu tenho a minha equipe que é cachaceira. Então, quando tem, assim, um drink mais elaborado, aí eu peço uma opinião pro meu marido quando vai comigo. Fala, o que tu achou? Ele, não, esse drink ele tá mais equilibrado. Esse aqui tá mais forte. Porque se depender de mim, tá tudo forte. Entendeu? Mas no primeiro gole, né? Que é maluco. do experimenta. Quem conhece os meus vídeos, quem está acostumado, a minha cara, ela entrega tudo. Tanto que a primeira mordida que eu dou em alguma coisa é o que a gente grava. Porque a minha expressão não nega. Eu encontro, às vezes, alguns seguidores assim na rua que falam, eu vi tu provou aquilo ali, tu tava bom, mas tu não gostou muito. É uma coisa que tu gosta muito, né? Eu falei, poxa, tudo bom. Então não tem essa possibilidade de provar o que não gosta? Não tem. Tudo é 100% ali. A Aritana adora aquilo, come aquilo. Tem coisas, por exemplo, que eu nunca comi antes e que eu me permito experimentar, né? Porque eu passei muitos anos falando, não gosto disso sem nunca ter comido. Então, desde que eu comecei a trabalhar com gastronomia, eu acabei me permitindo a conhecer outras coisas, a experimentar outras coisas, e isso é maravilhoso, porque eu descobri coisas que eu não comeria nunca, que são muito boas. Como, por exemplo? Deixa eu ver, coisas que eu não comia antes. Eu não comia nada de... que não fosse... Eu queria que meu perfil fosse assim, ó. Só de comida. Só comida. Olha, eu não comia nenhum tipo de peixe cozido de caldeirada que não fosse a minha mãe que tivesse feito. Eu sou filha única, gente. Eu cresci com a minha mãe fazendo comida pra mim. Sim. Então eu tinha um padrão que eu olhava... não quero, não foi minha mãe que fez. Tá gente, tá com cara de... Tá branco demais. Eu falava sem nunca ter provado. E, poxa, tem caldeiradas hoje em dia que, meu Deus do céu, ainda mais aqui. Que os peixes são maravilhosos. Então, é uma das coisas que hoje em dia eu gosto muito, que antes eu não me permitia experimentar diferente, assim. Mas já teve, por exemplo, tu já fechou um pacote e aí ao chegar no local tu falou, não, eu não vou gravar aqui, eu não vou divulgar esse local porque é diferente do que eles fazem a propaganda e eu vou me queimar com o meu público. Aqui em Belém não, mas em São Paulo... Olha, eu fui gravar em São Paulo uma temporada e era um local de interesse meu, eu que entrei em contato com eles, que era um local dos meus sonhos, era uma doceria temática de unicórnio. Eu sou louca por unicórnio. Na entrada, um arco-íris assim, gigantesco na porta com unicórnio em tamanho real.
Lindo, assim, um local, meu Deus do céu, um conto de fadas. Engraçado, né? Unicórnio em tamanho real e unicórnio não existe. Olha, você não fala dele não, entendeu? Um cavalo, tamanho de um cavalo. Isso. Pra vocês que não acreditam, que nunca viram um unicórnio. E, então, assim, o lugar era incrível, era lindo, tudo extremamente decorado, lúdico. Eu não consegui comer um misto quente. Mas por quê? O que aconteceu? Porque era escroto, era horrível. Sabe aquele pão velho, de forma, que tá assim, sabe, esquecido? O pão ruim. Aí eles tinham a proposta de fazer um queijo quente de arco-íris. O queijo era colorido. Não sei o que foi que eles erraram nesse queijo, que a textura era estranha, o sabor era pior ainda. O gosto daquele pão... Olha, horrível. Eles conseguiram errar um misto quente. Aí, beleza, dei uma outra chance pra um cupcake. Sim. Se eu jogasse esse cupcake na tua cabeça, era um traumatismo craniano. Duro pau. Eu saí de lá arrasada, destruí os meus sonhos. E eu fui assim, gente, tiara de unicórnio. Ai, foi um dos locais que eu mais queria gravar quando eu tava lá. E assim, a frustração, tanto que eu nunca postei nada no meu feed sobre isso. Mas houve feedback pro dono do restaurante? Não, porque simplesmente só tinha um funcionário. Eu falei pra essa moça que nos atendeu, coitada, eu fiquei com pena dela, porque às vezes a culpa não é do funcionário, Sim. né? Ela era recepcionista, ela era garçonete, era que fazia as comidas e que ia pro caixa receber o dinheiro. Então, poxa, ela Tá tava explicado o extremamente motivo. sobrecarregada. Então, mas assim, eu nunca mais volto lá. Eu atravessei a rua, fui pra uma outra doceria que, não sei se é porque eu tava muito frustrada, mas ela tava fantástica, sabe? Então, assim, explica por que era tão ruim, né? A gente entende. Tem locais que, poxa, acontece algumas coisas assim em Belém. Que eu vou gravar, o dono quase nunca tá. Ai, fala com o meu gerente. Aí eu penso assim, tá, tudo bem, as pessoas podem ter uma vida corrida e tudo mais, mas quem que é melhor do que você, que é dono, pra me falar do teu negócio? Pra me falar, ai, poxa, eu tive a ideia tal, começou assim. E às vezes falta isso, a pessoa abre o negócio e parece que, deixa lá, entendeu? Deixa ver o que dá. Não tem mais aquela paixão, aquela inspiração, aquela coisa de querer continuar tendo uma novidade. E acha que às vezes o influenciador, ele é teu vendedor, e não é assim. O influenciador, ele não tem a obrigação de vender as coisas. Ele coloca no mapa como uma opção. Pelo menos é o trabalho que eu faço. Eu falo muito por mim, né? Não posso generalizar nada. Mas o meu trabalho é mostrar para as pessoas como foi a minha experiência e mostrar que existe um local que, se você gostar, é mais uma opção. Eu não tô lá para vender. Porque tem muito dono de restaurante que culpa a gente. Ai, mas poxa, a gente fez o vídeo e aí não aumentei, não deu 5 mil seguidores. Seguidor não paga conta, gente. Exatamente. Às vezes muitas vezes eu entro no perfil de um restaurante, vou ao restaurante e não sigo o perfil. Pois é. Mas Não paga converti em cliente. Ah, mas tu tem quantos vídeos viralizados? Eu odeio essa palavra. O que adianta um vídeo ser viral e tu não ter clientes reais que pagam conta? Que só vai atrair mais gente querendo coisa de graça, ou querendo promoção, querendo aquilo e nem vai. Então, eu sou muito assim, pé no chão. Tem alguns locais, hoje em dia poucos, que muita gente já conhece com o meu trabalho. Que, mas aí, tu me promete o quê de retorno? Eu nem fecho. Eu falei, olha, amigo, é o seguinte, tá aqui meu Media Kit. Se tu é de aquele que se importa muito com os números, tá aqui as métricas e tudo que você precisa saber. Mas eu não vou chegar aqui pra te falar, olha, a gente vai gravar, tu vai ganhar não sei quantos mil seguidores, o vídeo vai ter não sei o quê, não sei o quê. Não faço isso, porque hoje em dia tu pode comprar tudo. Sim. E por isso que eu odeio esse negócio de números, porque pra mim isso é como se fosse uma pessoa, ela só é relevante, ela só é importante se ela tem número, sendo que às vezes é um trabalho medíocre, que não se preocupa, que não tem ética, que não tem responsabilidade. Então, qual que é o parâmetro de sucesso, sabe? Então, essa questão de número me deixa um pouco às avessas, assim, eu não gosto muito, sabe? Tu já falaste pra mim da salada, que tu não gosta e que tu não come, que tu não fecha, mas tem alguma outra coisa que vai contra o que tu acredita, que tu disse, não faço trabalho nesse lugar, sobre isso? Deixa eu pensar. Sobre alguma coisa assim é complicado. Porque o teu perfil, ele vai além da comida. Sim, tu também indica outras coisas. Enfim, eu já vi passeios também. Sim, tem. Então tem alguma coisa que tu já foste chamada pra fazer e tu disseste, não faço isso aqui. Loja de pneu. Ai, vem fazer uma publi aqui da loja de pneu, que a gente tá com um novo produto, que é um fluido aqui pra freio, Sim. não sei o quê. Eu falei, gente, eu não dirijo. Eu não entendo Eu nada. não tenho nem carro, eu não entendo disso. Como é que eu vou passar credibilidade oferecendo isso aí?
Não tem lógica pra mim. Ai, gente, o nosso principal aqui é salada. Obviamente não faço também. Teve uma época que uma mulher que era dona de academia, eu não sei qual é essa academia, não sei se é física ou se era de material de academia, que ela falou, eu quero te pagar tanto. Ela nem perguntou quanto era, ela falou o quanto ela queria pagar, para que tu divulgue os meus produtos de academia. Falei, tá, mas quais são os seus produtos? Não, a gente vende saco de boxe, luva, vende umas fitas, os pesos de não sei o que. Eu falei, tá bom. Eu só posso divulgar o teu produto se eu usar o teu produto e eu ver que ele é bacana e que eu compraria como se fosse cliente. Ela, não quero assim não. Eu vou te mandar as imagens, tu posta aí. Falei, tá bom, querida. Então, olha, um beijo, não vai rolar, eu não trabalho desse jeito. Então, assim, tudo que eu posto é porque eu já experimentei, eu já usei, então eu estou comprovando que pra mim funcionou. Mas é impossível eu fazer qualquer divulgação de coisas que eu não conheça. Tu tá criando essa relação de credibilidade com o teu público, né? O teu público não deixa de ser o teu cliente ali naquele momento. Então é muito complicado você construir uma credibilidade que seja assim ilibada. Eu nunca caí em nenhuma dessas problemáticas de poxa, propaganda enganosa, porque isso não existe comigo. Eu sou muito criteriosa porque eu penso justamente no cliente. Poxa, se eu fosse cliente, olhasse um negócio desse, eu ia ficar puta. Como é que a pessoa X está falando que é tanto e não é? Então, assim, eu procuro fazer as coisas de uma maneira que eu acho correta. Como se eu estivesse vendo de fora. Não, então é isso aqui? Realmente eu fui e é desse jeito. Eu só trabalho dessa forma. Eu não consigo fazer coisas assim suspeitas, que eu não sei a procedência, eu não consigo trabalhar dessa forma. Eu acho legal no teu perfil, porque, por exemplo, quando a gente vai até um perfil de um restaurante, querendo ou não, você também quer saber o preço, né? Dependendo quantas pessoas você vai levar, pra gente que é pobre, gente, preço importa. Muito. Eu acho bacana que tu coloca ali o preço desde a entrada até o drink que tu consumiu. Isso tu achas que é um diferencial também no teu perfil? Porque quando eu comecei a gravar, eu procurava, ou então assim, nem gravar, vamos de antes. Quando eu queria conhecer um lugar novo, eu ia lá no Instagram do local, procurava informação, não tinha nada. Às vezes, o próprio local demorava horrores para te responder. Aí não tinha nenhuma informação clara. Poxa, eu quero conhecer um local, mas eu não sei o endereço, eu não sei qual o dia que funciona, eu não sei qual o horário que vai estar aberto. E não tem uma média de preço. Como que eu, sendo pobre, vou me programar para saber se esse local cabe ou não cabe no meu bolso? E entendeu? isso, a gente fala em você ir só, mas se você for levar 2, 3 pessoas, a conta aumenta ainda mais. Pois é. Aí tu vai no restaurante que o prato individual é R$100. E aí? Você não tá preparado para isso, chegar lá, é complicado, é um constrangimento, né? Então, eu coloco todas as informações de tudo que eu como. Porque era uma informação que eu procurava e eu não encontrava. Aí eu boto tudo lá, tintim por tintim, com os ícones bem bonitinho pra pessoa achar. Aí tem umas pessoas que... mas quanto é que é? Poxa, se tu colocasse o preço... Eu fico no soro. Porque hoje em dia, a geração é preguiçosa. Eu coloco todas as informações mastigadas pra pessoa não ter que nem ir atrás do perfil do restaurante e a pessoa não tem coragem de ler uma legenda. Fica somente no vídeo. Porque assim, antigamente, no começo eu colocava o preço dos pratos no vídeo, o endereço, o horário. Só que a gente sabe que no ramo alimentício as coisas mudam muito de valor. Tanto que vocês podem ir no supermercado essa semana, o preço de uma coisa vai estar 1, semana que vem já aumentou. Então isso dava um problema, porque o pessoal às vezes é muito complicado de lidar. Mas no vídeo que eu vi, tava o preço de 25 e agora aqui tá 30. Aí viu um vídeo de 2 anos atrás e quer comparar. As pessoas querem ganhar muita coisa no grito, mesmo sabendo que estão erradas. Sim. Então, para minimizar essas problemáticas, eu coloco hoje em dia tudo na legenda, ainda coloco uma observação. Olha, esse vídeo foi gravado no período tal, do ano tal. Caso você tenha alguma dúvida, verifique antes com o restaurante. Aqui o Procon não tem vesma, meu amor, né? eu sou formado em Celso Russomano. Agora, Aritana, já houve assim um momento, algum seguidor teu que falou, olha, eu fui em tal lugar que tu indicou, mas eu não gostei. Já. O teu paladar é diferente do meu, né? Com certeza. Como é que foi esse feedback? Eu tenho muita sorte, porque nas minhas redes sociais, os meus seguidores, eles não são ignorantes, não são grosseiros. E eu não levo muito hate. O meu perfil, apesar do meu visual, ele é um pouco mais sério. Não é uma coisa assim, mais comédia, mais regional. Não, ele é uma coisa assim, olha, a comida é tal, tem isso, tem peru, isso e aquilo. É uma coisa, entre aspas, muitas aspas, mais técnica. Então eu não tenho muito ódio gratuito. As pessoas falam, poxa, eu fui no local X,
o atendimento não foi legal, esse dia, poxa, não gostei, meu pedido veio errado. Eu fico, assim, muito triste. Falo, poxa, verdade, o que foi que aconteceu? Quando foi isso que aconteceu? Ah, foi no dia tal. Tá bom, peraí. Eu vou e converso com o restaurante. Falei, olha, acabei de receber isso aqui. Vocês podem ver o que foi que aconteceu? Ah, realmente, nesse dia tivemos um problema, não sei o que. Eu falei, tá, a gente pode arranjar uma cortesia pra essa pessoa? É o teu nome que tá em jogo, né? Com certeza. E eu acho que o restaurante perde muito, porque o boca a boca ainda, pra mim, é a melhor propaganda que tem. Então, assim, tem uma crítica, tem dias e dias. Todo mundo tá fadado a errar e acontecer alguma coisa que uma qualidade pode cair, isso ou outro. Então, eu acho que uma gentileza por uma experiência ruim reverte tão bem esse quadro. Já aconteceu várias vezes em locais diferentes. A pessoa, poxa, no dia que eu fui não tinha isso, no dia que eu fui tava ruim isso. E a gente consegue contornar. Infelizmente, não são todos os restaurantes que estão, né, abertos a esse tipo de conversa. Tem gente que não gosta de receber críticas e vida que segue. Falando em críticas, já houve algum feedback teu que o restaurante não gostou? E vamos desfazer a parceria? Olha, mais ou menos. Teve um local que eu gravei lá desde o começo, desde que ele abriu. E assim, fui muito parceira, já indiquei pra premiação, porque realmente era muito bom. Só que ele começou a vacilar na qualidade, na entrega, no atendimento. Tanto que eu parei de gravar lá. E o dono desse lugar começou a falar que, porque ela não dá engajamento, porque eu não tô tendo mais nenhum resultado com o vídeo que foi feito há mais de um ano. O que a pessoa espera? Se a pessoa não sabe administrar o próprio local, a culpa é do influenciador? Então, assim, tu quer fazer um vídeo há um ano atrás que aquele renda durante o tempo inteiro que o teu lugar tá aberto? Então, não é assim que funciona. É aquele papo que eu te falei. Influenciador não é vendedor. E tem muito dono de local que confunde as coisas. Mas, nesse caso, não chegou a desfazer uma parceria porque eu saí de lá antes que isso acontecesse, entendeu? Até porque, quando eu comecei a receber várias críticas de seguidores sobre o local, eu fiquei muito triste, falei, poxa, gente, olha, realmente eu lamento. Não tenho mais gravado lá. Hoje em dia eu não sei como é que tá a qualidade, mas vou mandar uma mensagem pra ver se melhora e tudo mais. E eu realmente fiz isso. Mas tem lugar que, às vezes, banda voou. Então, é isso, né? Passar pra frente e não me envolver mais. Eritana, a tua avaliação, você que conhece muitos espaços aqui em Belém, até fora do estado mesmo, o que falta aqui em Belém? Pode ser nessa questão de atendimento, talvez. O que deixa a desejar quando a gente fala de bar, restaurante aqui em Belém? Eu acho que o principal é atendimento. As pessoas precisam ter uma noção melhor de hospitalidade, de como receber o cliente sem que pareça um favor. Porque tem muito lugar que a gente chega que o garçom ele joga o coisa na mesa, o cardápio, não olha nem na nossa cara, é um mau humor, não dá uma boa noite. Eu entendo que vida de CLT não é fácil, que a gente tem problemas pessoais, mas a gente não pode descontar isso em pessoas que não têm nada a ver. Então, assim, eu posso estar bronqueada do jeito que for, mas se eu tenho um compromisso, eu vou honrar com esse compromisso. Então, aqui as pessoas não têm um treinamento, às vezes, até os contratantes não providenciam um treinamento, as pessoas receberem melhor, conhecerem o cardápio, fazerem indicações. Porque tem lugar, amigo, que, sinceramente, a comida pode ser muito boa, mas se eu for maltratada, eu não volto. Porque é uma experiência. Se for comer por comer, eu peço um delivery. Agora, eu sair da minha casa... Eu odeio sair de casa. Eu sair da minha casa e eu ser mal atendida, aí é complicado. Outra coisa que peca muito em Belém, que eu entendo por ser uma questão da região que a gente tá, é o preço. Belém é uma cidade extremamente cara. Muito. É uma das melhores gastronomias do mundo, mas é muito caro comer em Belém. Infelizmente. Eu tenho uma conhecida que ela mora em Brasília há 20 anos. Tem uma vida muito boa em Brasília. E Brasília, as pessoas dizem que é mais caro que Belém. Ela veio passar o Réveillon aqui de 2023 para 2024. Eu levei ela nos restaurantes, eu levei ela no Cumbu. Ela abriu o cardápio, ela falava, amigo, como é que tu vive aqui? É irreal, amigo. Aí o porquê? Ela disse, isso aqui é muito caro. Isso aqui, sei lá, um prato de R$70. Isso aqui é o que eu pago num rodízio com vários pratos inclusos. Eu falo, olha, e realmente é muito caro se você compara com outros estados. Então, preço e atendimento, tu acha que pesa muito aqui? Amigo, é loucura. Te dou um exemplo assim bem básico. Tem alguns restaurantes aqui que são esses restaurantes mais chiques. Que, pô, tu vai com outra pessoa, um almoço ou um jantar de casal. 400, R$500. Eu fui gravar em São Paulo e uma das vezes eu fui no do Fogaça, do Masterchef, né? Que inclusive é maravilhoso. Aquela marra toda só no programa, ele é um doce de pessoa.
nos atendeu muito bem. E eu pedi um menu dele, especialidade, 6 pratos. Opa, a cadeira. Gostaram desse efeito? Mas o que foi que aconteceu aí? Aqui do lado. Pronto. Isso, levanta. Pronto, agora deu. Quer levantar mais um pouco? Não, tá bom, Tá agora bom, eu tô né? com medo. Olha, todos esses anos nessa indústria vital é a primeira vez que isso acontece. É o peso das feias. Mas então, aí tu fostes lá no Fogaça. Fui lá no Sal, que é o restaurante principal dele, e pedi o menu dele de 6 tempos, que são 6 pratos. O menu, na época que eu fui, tava 250. 6 pratos. Aqui, 6 pratos não dá menos de R$700. E, gente, um restaurante renomadíssimo. Não tem estrela Michelin, mas muito bom. E tem um outro dele lá em São Paulo, que é o Jamile, que tem estrela Michelin. E é a mesma média. Um almoço executivo, menu executivo, entrada principal, sobremesa, menos de R$100. Tu não acha isso aqui. Não. Agora eu tô com medo que tu caia da cadeira. Amigo. Eu tava olhando aqui pra cá, tô falando e olhando pra cadeira agora. Do chão não passa. Eu acho que afrouxou aqui, só pode. Agora, a gente tá vivendo um período aqui em Belém, aproveitar que tu tocou nesse ponto, a gente tá num período de COP. E eu percebo que as coisas estão ficando cada vez mais caras com essa questão de COP. E a tendência vai ser essa, amigo. Então, o nosso custo de vida provavelmente vai aumentar. Com certeza. Como é que tu achas que vai ser a COP quando a gente fala de atendimento? Tu acha que a gente vai dar conta? Não. Infelizmente não, porque parece que o pessoal decidiu arrumar a casa 15 minutos antes das visitas chegarem, né? Sabe o jogo que teve do Flamengo aqui em Belém? Foi num domingo, não foi? Não sei. Foi no domingo, não foi, Vitão, o jogo do Flamengo aqui em Belém? Sábado, eu fui à Estação das Docas. Naquele sábado pra Caos. jantar. Ei, tinha gente brigando por mesa. Meu pai Eu do esperei céu. 40 minutos pra comer um prato que eu gosto num restaurante específico Socorro. lá. Aí eu lembro que eu fiz uma postagem no meu Instagram e disse assim: como é que vai ser isso aqui na COP? Se a gente tá Não tem estrutura, amigo. não tá recebendo um terço do que a gente vai receber na Com COP pra certeza. esse jogo. Então tu achas que essa estrutura Eu vai acho pecar? que vai ser muito caótico, porque as pessoas não tiveram, né, tempo de se preparar e não tem, às vezes, interesse em se preparar. Que é treinamento com equipe, hospitalidade, pelo menos um curso básico de inglês para atendimento. Tem lugar que não tá vendo isso. Só tem gente querendo fazer prato COP 30. E aí taca jambu e taca tucupi em tudo. Parece que Belém, a gastronomia resumida é isso. Todo mundo só tá querendo fazer os seus pratos COP 30. E esquecem que muita gente que vem pra COP não é turista. São empresas com trabalhadores que têm, digamos assim, uma diária X para se alimentar por dia. E tem gente que não é acostumado com esses temperos daqui. Que é muito forte. Que é são muito forte. Então a pessoa não vai querer comer uma coisa que não conhece todo dia. E as pessoas estão esquecendo que precisam atender essa gama de clientes que não é turista. Então, assim, abram os olhos nos restaurantes para essas outras pessoas, esse outro público que está vindo em massa para cá, que também vai consumir diariamente. E Belém, por favor, não é só jambu e não é só tucupi. Agora, eu acho que você que faz essa questão do atendimento, que tem esse conhecimento em vários lugares, é bacana preparar para o turismo, é legal, mas Sim. também cuidar de quem tá em casa é importante, né? Principalmente. Porque a gente vai em alguns restaurantes aqui, gente, parece assim que... É a síndrome do vira-lata. É. Tudo que vem de fora parece que é melhor, que merece o melhor. Um dia desses me falaram, eu nem vi. Meu amigo falou pra mim, tu viu que o governo contratou uma influência de gastronomia de fora pra COP30? Falei, não vi. Ele o que tu acha? Falei, amigo, eu acho um absurdo. Porque aqui a gente tem gente que é muito boa. Tem chefes que são muito bons e que podem fazer uma cobertura gastronômica infinitamente melhor, porque entendem do que vai estar sendo servido aqui. Aí o governo vai e contrata uma pessoa que é de fora para falar de coisas que ele conheceu porque experimentou. E as pessoas que vivem aqui, sabe? Eu não sou paraense, então assim, eu não tenho o mesmo amor que os paraenses têm pela gastronomia daqui muito regional. Como que eu já falei, o tucupi, Mas eu o jambu. acho que essa tua experiência de não ser paraense, eu acho que abre ainda mais o teu paladar, ainda mais os Com teus olhos. certeza. Porque, por exemplo, eu fui criado com açaí. Sim. O meu açaí não leva açúcar de jeito nenhum. Eu não suporto açaí com açúcar. E é açaí com farinha só. Mas quem vem de fora coloca o açúcar, então Pois é. acaba se acostumando com açúcar. Eu tenho uma visão que fui criado. Com certeza. Eu acho que essa tua visão, ela... Ela acaba expandindo um pouco, porque eu não sou doutrinada a sabores. Então, eu consigo ter, talvez, tenha um senso crítico que seja um pouco maior, porque eu não tô acostumada. Então, eu vou te dar opiniões de uma pessoa que realmente nunca experimentou e que não tá habituada a sabor X e sabor Y. Pode ser que sim, né?
Porque aqui é muito complicado a gente falar de gastronomia paraense, que as pessoas já caem matando na gente. E tem uma outra coisa, né? Sobre essa questão de vir avaliar, ser um influenciador de fora. E não tratar o nosso tempero, a nossa comida, como algo assim que... Parece assim uma coisa exótica. Sim. Parece que a gente vive numa aldeia que nunca teve contato com os seres humanos. Meu Deus, jambu, essa planta que tem o poder de curar. É muito doido, sabe? Né? Parece que algo que é tão comum, parece que tu tá... Que é do cotidiano aqui das pessoas, do paraense. Aí a pessoa de fora não tem esse tato de saber, nossa, comi comida hoje muito exótica, que é preparada 7 dias, não sei o que, a maniçoba. Vocês já ouviram falar? Gente, a maniçoba praticamente tá no berço do paraense, sim, entendeu? Então, assim, eu vejo a culinária daqui, não só como sabores, tem ingredientes únicos e tudo, mas eu vejo ela muito arraigada à cultura do Pará. Então, eu acho que você tem que ter um respeito muito grande para falar da culinária daqui, justamente por isso, porque é muito cultural. Tanto que os paraenses sentem um desrespeito enorme quando as pessoas criticam, né? As pessoas de fora criticam a culinária. Mas eu vejo por isso, é um amor muito grande que é cultural. E assim, talvez quem é de fora e que não entenda isso, não trate da forma que merece. Então, o meu receio é esse, sabe? Tu achas que... Agora, as chances da nossa culinária agradar o público da COP30 são grandes, né? Com certeza. Isso aí, eu não tenho dúvidas que vai agradar. Porque tem muita coisa boa. Peixes, frutas, temperos, aromas. É muita coisa diferente, muita coisa boa. Que vai, com certeza, agradar. Agora, a questão é, tenham opções para todo mundo. Porque uma pessoa de fora não vai querer comer uma maniçoba todo dia, por exemplo. Não tem nem estômago pra isso, exatamente. A pessoa que não tá acostumada, né? Então, assim... Botem em evidência os nossos temperos, os pratos e tudo, mas tenham outras opções também. Com arroz, o básico funciona, sabe? É. Agora, tu cozinha? Nada, zero. Eu sou péssima. Eu vivia de iFood, de enlatado, de congelado, até antes de me casar. Porque eu sempre trabalhei muito. Eu nunca fui CLT. A vida do autônomo é trabalhar. Quando a gente é pobre, amiga, é uma correria que ela é sem fim. Por isso as multiprofissões. Lógico, com certeza. Ela faz tudo. Então eu nunca fui de cozinhar. O meu marido cozinha muito bem. A mãe dele é chefe de cozinha. Trabalha até um restaurante em Portugal. E ele, assim, aprendeu muita coisa com ela. Eu vivo muito bem. Eu engordei depois que eu casei. Mas eu cozinhar... Tô fora. Então a chance da Aritana reproduzir uma receita que ela provou e gostou muito em casa... Posso entreter vocês, mas que vai ficar bom aí é outro papo. Mas e ele? Ele reproduz às vezes o que vocês provam? Reproduz, com certeza. Não só o que a gente prova, às vezes ele vê muita receita. Esses dias mesmo ele tava fazendo uma receita de miúdos de frango, que não sei o que tem que se desmanchar no ponto e tal. Só vendo a arrumação, né? 2h da manhã essa receita, na panela de pressão. Perfeito, do jeito que ele viu. Ele é muito bom pra tempero. Tanto que assim, eu vejo muito ele cozinhar e ele cheira todos os temperos, né, antes de fazer. Quando eu estou nos meus vídeos, os meus seguidores falam muito isso. Ainda tu cheira tudo antes de comer, né? Porque eu aprendi isso com ele, que a gente cheira pra ter impressão. Olha, esse cheiro tá bom, esse cheiro não tá. Então, tudo que eu como hoje em dia eu cheiro. E o que a Aritana sabe cozinhar? Amigo. Eu sei fazer doce, eu sei fazer muitos doces. Tortas, eu sei fazer... Assim, não vou dizer que eu não cozinho nada, eu sobrevivo. Eu sei fazer arroz, sei fazer ovo, sei fazer uma lasanha, eu consigo me virar. Mas não é uma coisa que eu gosto de fazer. Acertar o ponto certo do polvo. Ah, não, aí já é demais. Tem restaurante que nem acerta. Olha, tem restaurante que não acerta o ponto nem o tempero, que tu come uma borracha sem gosto. Tem gente que não acerta o ponto da carne, então aí já é mais complicado. Não exijam de mim. Eu que estou só provando. Eu só tô aqui pra comer, gente. E o teu marido, ele se beneficia também desses muitos. O quê? Às vezes a gente grava tanta coisa e sobra muita comida. Porque eu não consigo comer muito. É uma dúvida que todo mundo tem. Ah, meu Deus, mas tu come tudo isso? É impossível, gente. Senão não dava rolando, né? É muita comida às vezes. Então sobra muita comida, a gente leva pra casa, janta, almoça no outro dia. E ele se beneficia não só da gostosura que a gente come, mas porque são dias que ele não precisa cozinhar. Sim. E tu me disseste que tem uma equipe. São quantas pessoas? Olha, não.
É só eu empreendedor, eu faço 90%, mas eu tenho uma equipe de outras 2 pessoas que revezam pra ir comigo, que é o Thiago, que é o meu padrinho de casamento, e a Paula, que é a minha filmmaker. Mas existe uma briga? Não, eu quero ir, porque todo mundo quer provar, é muito né? tranquilo. Geralmente, quando eu negocio com os locais, eu falo que a minha equipe é de 3 pessoas, né? São 3 pessoas Até que pra vão. Que não haja aquele desperdício de comida, Exatamente, porque tem influenciador sem noção que leva a família. Aí é complicado, né? Eu percebo que tu, apesar de trabalhar na internet, tu não te deslumbra como a gente... Olha, eu vou ser sincero, que às vezes eu vou em alguns lugares, alguns eventos que a gente é convidado como jornalista, e existem os influenciadores que também são convidados. Parece que a pessoa se sente a própria Lady Gaga chegando no Rio de Janeiro. Eu faço uma analogia sempre pra quem me pergunta. E isso não tirou a tua... Não. Pra mim é a mesma coisa. Ter muito seguidor no Instagram é a mesma coisa que ser rico no banco imobiliário. Não serve pra quase nada. Beleza, muitas empresas se deslumbram com os números pra nos contratar. Não, essa pessoa tem 100 mil seguidores, vamos contratar. Tá, mas e aí? Isso não quer dizer que o teu trabalho tenha qualidade, que tenha ética, que tenha respeito. Não quer dizer nada, entendeu? Número pra mim é só o número. Isso não me vislumbra. Eu torço muito pra que o Instagram e as outras plataformas tirem essa questão de visibilidade de números, porque isso gera uma briga de egos, quem é melhor do que não é, porque tem número, porque não tem. Eu não acho isso legal. Eu acho que se não existissem essa questão de número, as pessoas se dedicariam muito mais a ter um conteúdo que fosse mais agradável, mais sério, mais responsável, entendeu? Não era uma coisa assim, viralizar por viralizar. Eu acho que as pessoas seriam mais responsáveis no que produziriam pra internet, entendeu? E eu acho até que as empresas também procurariam mais profissionais pra fazer. Exatamente. De fato, sabe? Porque, por exemplo, existe a Aritana, que não publica nada que ela não prove, que ela não aprova. Sim. E existe o colega que recebeu o Pix e ele faz qualquer coisa. Pagou, postou. Eu não trabalho dessa forma e eu nunca vou fazer. É a mesma polêmica quando se tratou daquela época que estava no hype de divulgar jogos de azar. Gente. Jamais. Eu recebi proposta de, assim, 700, 800 reais por dia. Entendo quem aceita, que vive numa realidade e tal, mas eu não conseguiria dormir com a minha consciência tranquila, sabendo que eu estou enganando outras pessoas, que pode prejudicar famílias, como a gente vê vários casos, né? Então é uma coisa que eu jamais aceitaria. De forma alguma. É um insulto pra mim, entendeu? Tu achas que quem aceita deveria repensar? Com certeza. Não é ético, até porque a gente recebe proposta já sabendo que é uma mentira. Nós divulgamos vídeos que já são prontos. Quando eles fazem a proposta, já é assim, olha, você vai postar esse vídeo tal, como se você estivesse ganhando. Com a tua foto, da tua e tem tela gente de que é assim, bloqueio. olha, não, tá pagando muito a plataforma nova. Gente, no dia que vocês me olharem fazendo isso, me joguem uma pedra, porque não sou eu, é um holograma. Agora dá muito trabalho fazer isso que tu faz, né? Porque você tem que editar, você tem que pensar uma linguagem, você tem... Assim, quem gosta de fazer um trabalho com mais comprometimento, dá realmente mais trabalho. Porque tu tens que pensar, né? Tu tem que fazer uma edição legal, tu tens que fazer um texto quase jornalístico, tu tem que falar de uma maneira que as pessoas consigam entender e tem que parecer profissional. Isso no meu caso, porque tem muita gente que não se importa. E tem que ser convincente também, né? Porque você tá recebendo, de certa forma, você tá no recebendo... No meu caso, eu não tenho essa preocupação, porque eu trabalho muito com a realidade, entendeu? Eu falo realmente o que eu penso, as minhas opiniões sinceras, eu não sou um personagem, eu nem divulgo nada que eu não gosto. Então, pra mim, isso de convencer é uma coisa que é natural. Porque a pessoa tá vendo a minha cara ali e a minha cara, ela não mente. Eu não consigo disfarçar. Eu sou daquele assim... Tem aquele meme que tem... Ah, amiga, fulano vai, tem problema? Eu não consigo disfarçar, cara. Eu posso não falar nada, mas a minha cara diz tudo. Então... Mas olha, eu admiro muito quem tem esse cuidado em produzir conteúdo pra internet de forma profissional. Porque eu sei que dá muito trabalho. Os cortes que eu tenho no meu Instagram... Por exemplo, de vídeos que viralizaram, são de vídeos do jornal, de uma graça que eu fiz ao vivo. Mas assim, eu só fiz cortar aquilo e colocar, porque eu sei que dá trabalho. Recentemente eu fui numa feirinha de japa, essas que tem em shopping e tal. Eu amo as feirinhas de japa. E aí eu era louco pra provar o hot dog, o hot coreano. Eu falei, olha, eu vou provar isso aqui, eu postei no meu Instagram. Vou provar isso aqui, tudo nos stories. Se isso for ruim, vai ser uma frustração do ano pra mim. Aí eu provei, eu falei, gente... Isso aqui é o salsichão que a gente come na porta da escola, que eu pagava R$3 na porta do Silvio Nascimento no meu ensino fundamental. Mas agora tá gourmetizado. Aí todo mundo, kkkk, Andrei, por que tu não faz conteúdo provando as coisas? Eu falei, gente,
Não tenho saco. A Sério. vida não é tão fácil. Porque eu acredito, é legal a parte de comer, mas eu acredito que tu precisa abrir mão de coisas na tua vida pra isso, não é? Tempo. Muito tempo. Eu vi de uma maratona, assim, que eu trabalhava, dormia 3, 4 horas por dia. E isso me prejudicou muito na minha saúde, né? Eu entrei em coma. Então, assim, foi um processo longo, porque eu sou muito workaholic. Então, trabalhar com internet é timing. Então, na minha cabeça era, eu não posso perder esse tempo, eu não posso perder esse prazo, isso aqui, isso acontece tal. A vida continua. Não adianta a gente se matar por causa da loucura que é a internet. Não adianta. Eu morri aí. As coisas continuaram acontecendo. Então, hoje em dia, eu não tenho mais esse frisson, sabe? Essa loucura toda. Gente, dá pra fazer, ótimo, não deu, tudo bem, fica pra próxima. Eu não me cobro mais esse ponto. Antigamente eu fazia 2, 3 gravações por dia, passava mal, porque é muita comida diferente. Não faço mais isso. Se der pra fazer massa, marco outro dia e por aí vai. A gente tem que se focar muito, que existe a nossa vida fora dessa loucura da internet. Então, assim, dá muito trabalho? Dá, mas cadê a tua vida? Qual é o teu tempo que tu tem de folga? Tempo que tu tem pra ler um livro físico, porque até ler livro agora é Kindle. Então, eu acho que a gente tem que dosar isso. Eu tenho muito trabalho no que eu faço, mas hoje eu me permito descansar o mesmo que eu trabalho. Fala pra gente do teu processo de saúde, que tu entrou em coma, porque ela me contou nos bastidores e o negócio foi brabo. Querida, foi babado, tá Eu assim, estou ó, quase, por um fio. isso aqui tá quase uma mesa branca, porque Menina, ela tabuleirão foi, isso aqui, ó. ela foi e voltou, o negócio foi... Foi muito complicado. Eu tava vindo de uma, como eu tava falando, de uma loucura dessas de trabalho. Eu tava gravando, eu acho que para um Estrela Azul, com os restaurantes que já tinham ganhado e tudo mais. E eu tava dormindo 3, 4 horas por dia, tinha voltado a fumar. E estava com pneumonia, não sabia. E eu sou asmática crônica. Então, em casa, eu passei muito mal. O único fôlego que eu tive, chamei meu marido e acabou as minhas lembranças, por aí. Hoje eu sei que eu passei muito mal. Eu passei quase 5 minutos morta. Ele me jogou no chão, fez a massagem cardíaca, respiração boca a boca. Foi aí que eu voltei e já fui direto para o hospital, entubada, em coma, sala vermelha. Aí descobriram a pneumonia já em estágio quase final. E eu fiquei 11 dias em coma, entubada. E ainda peguei Covid no hospital, tá bom pra vocês? Aí começou um outro processo. De acordar, de recuperar os movimentos, que eu perdi os movimentos das mãos, das pernas, não conseguia andar, não conseguia comer, não conseguia fazer nada. E como eu sempre fui muito ativa, trabalhava todos os dias, fazia as coisas, me ver assim numa situação dependendo completamente de outra pessoa, aquilo pra mim foi desesperador. E quando eu já tinha saído da UTI, tava na enfermaria, o enfermeiro falou assim pra mim, olha, a gente vai começar com uma fisioterapia leve, mas assim, cerca de uns 6 meses até tu voltar a ter a tua vida normal e andar. Eu falei, o quê? 6 meses que eu vou ficar dependendo dos outros sem andar? Eu entrei em desespero. Me leva. Gente, assim, levantei logo a mão pra puxar. Foi aí que começou o meu trauma. O meu trauma não foi quando eu tava em coma, que eu não lembro de nada. Isso é outra coisa que muita gente me pergunta, eu vou já te contar. Aí, sabe aquele filme do Kill Bill, que ela acorda do coma? E ela fica dentro de um carro 12 horas olhando pro dedo dela assim, mexa esse dedo, não sei o quê. Era eu, todo dia em casa. Todo dia em casa eu queria fazer alguma coisa que eu não conseguia fazer. Levantar sozinha, andar sozinha, pentear o cabelo, tomar água. Então todo dia eu me forçava a fazer alguma coisa diferente, porque essa questão dos 6 meses sem andar, até começar a andar, tava me assombrando. Em 1 mês eu tava na rua trabalhando. De andador, mas estava trabalhando na rua. E como é estar em coma? Todo mundo me perguntou isso. Ai, conta como é que foi a tua experiência pós-morte. Tu viu a luz, o que foi que tu viu? Nada, amigo. 0. Não vi nada, não lembro de nada. Eu costumo falar pros meus amigos, que eu tenho muitas amigas assim que são muito místicas, muito espirituais, né? Eu sou a pessoa mais oca que elas vão conhecer na vida, porque eu não sinto nada, não vejo nada, morro de vontade de ver, eu sou ficcionada por filme de terror. Nunca vi coisa nenhuma. E eu nunca tive nenhuma dessas experiências. Quando eu acordei, sem saber onde é que eu tava, achando que era o dia anterior, e só. Mordida porque perdeu os compromissos? Não, e o meu marido conta um negócio pra mim, que quando eu tava assim, já tinha passado efeito sedativo e tudo, quando ele veio conversar comigo, uma das primeiras coisas que eu perguntei pra ele foi assim, tu pagou as contas? Tu guardou os comprovantes? Porque sou eu que faço isso, que arquivo tudo. Ele, meu Deus, tu tava morta, tu acabou de acordar, tu tá me perguntando se eu paguei conta. Falei, mas pagou? Paguei!
Mas olha, gente... É loucura. Ela né? tá rindo aqui, mas tem uma observação em tudo isso que ela tava me contando. É que ela só foi salva com tanta rapidez porque o esposo é formado na área da saúde, não é isso, Aretana? E os teus vizinhos também te ajudaram. Ouviram a gritaria. Então, assim, tudo que deu errado, Deus é tão bom que deu tudo certo. Eu caí, morri nos braços do meu marido. Ele, por saber os primeiros socorros, fez a massagem cardíaca, a ressuscitação. Os vizinhos da rua, que são muito bacanas, ouviram a gritaria dele pedindo socorro. Já estavam na porta da minha casa. Não, vamos embora pegar o carro, já me levaram para o hospital. Quem me recebeu no hospital foi um amigo do meu marido. Então, assim, tudo deu muito certo. E uma coisa que eu falo, fazer uma propaganda aqui para vocês, que não é pública, tá? Eu fiquei no Santa Casa. Eu fui transferida para o Santa Casa. Eu tenho um plano de saúde, mas fui para o Santa Casa. Eu fico assim, falo para todo mundo que foi uma experiência maravilhosa. A equipe do Santa Casa é extremamente boa, não falta nada naquele lugar. Até a comida do hospital era gostosa. O Santa Casa de Misericórdia? Bem aqui, que é perto da praça. Sim. Fiquei lá esse tempo todo. A equipe da enfermagem, os enfermeiros, os médicos. Eu mudava de enfermaria, as enfermeiras de uma enfermaria iam para outra me visitar. Tanto que, assim, depois que eu comecei a andar, comecei a ficar melhor, voltei a trabalhar, eu fiz um jantar. Levei todos os meus enfermeiros que cuidaram de mim para uma pizzaria para poder agradecer, porque assim, o tratamento deles comigo, a preocupação, o carinho, fez toda a diferença para minha recuperação. Então, não faltou nada, eu fui muito bem cuidada, então já deixo assim uma gratidão, um beijo muito grande pro pessoal da Santa Casa, que foi um diferencial enorme na minha recuperação. Que legal, mas o SUS tem excelentes profissionais. Nossa, aqui. Quem fala mal do SUS é muito mau caráter, cara. Temos problemáticas? Temos. Mas eu não tenho do que falar de lá, olha. O problema do SUS são os políticos. Pois que é. administram. Essa é a verdade. E a gente tem que colocar os pingos nos is. E depois desse episódio aí sombrio na tua vida, o que muda? Como é que tu volta a viver? Há uma preocupação a mais com a tua saúde? Virou uma chave, cara. Hoje em dia, assim, eu sou muito feliz que tenha acontecido isso a tempo. Porque eu tive um tempo de mudar. E eu me descuidava muito, não me preocupava com a minha saúde. A minha vida era trabalho. E eu percebi na pele que o trabalho não é tudo, né? Que a gente tem que se cuidar. A minha saúde mental estava em frangalhos, eu estava obeso, estava com sobrepeso. Não fazia atividade física nenhuma, fumava que nem uma caipora. Então, assim, depois disso, eu tive uma segunda chance que muita gente não tem. Aí eu comecei a me cuidar. Fui no nutricionista, que ele é um nutricionista, assim, maravilhoso, me acompanha há bastante tempo, que é o Fernando Leite. Um beijo pra ele, meu nutrilindo. Conheço. Ele é maravilhoso. Nós já gravamos com ele. Eu estava com ele hoje, inclusive. Gravamos que a irmã dele, que é a Lorena, que é uma das minhas melhores amigas, é que é a minha cabeleireira, minha maquiadora, que me arrumou pra eu estar bonitinha aqui hoje. E encontrei com ele lá. E a Lorena, ela que é uma das minhas amigas mais místicas, assim. Ela é do CrossFit. Eu digo que o CrossFit é uma seita. Porque quem tá lá dentro é um negócio, é uma adoração ao CrossFit. E eu tirava muita onda. É quase um esquema de pirâmide, É quase isso. Eu tirava onda demais. Tá doida que eu vou aqui correr na rua? A gente tem um aqui que ele é doido pra me levar pro CrossFit. Eu falo, mano, isso não dá pra Ela mim. sempre tentou. Aí eu tirava onda dela. Não vou muito pagar pra correr na rua no sol. Vou virar pneu, vou sim. E eu te digo, o CrossFit, ele acelerou de tal forma a minha recuperação que eu não consigo nem explicar. Eu cheguei no CrossFit pra fazer uma avaliação, só fui por causa dela. Minha amiga tá me indicando, vou lá. Cheguei de bengala pra fazer a avaliação. E o CrossFit, ele mudou a minha vida cotidiana. Eu faço um treino lá com o personal, que é o Felipe, que ele é maravilhoso, ele faz um treino adaptado lá na Mugo, que era para reabilitação, porque eu tinha que voltar a andar, voltar a me exercitar, porque uma das coisas que eu fiquei com sequela desse coma foi o equilíbrio que estava prejudicado e eu tinha que fortalecer o meu corpo novamente por causa do coma, perdi movimento e tudo. E o CrossFit acelerou isso assim, ó. Eu carrego peso hoje que eu não conseguia nem antes do coma. Então, assim, melhorou a minha qualidade de vida a níveis absurdos, eu até respiro melhor hoje em dia. Caramba. Depois do CrossFit, depois que eu entrei na Mugo, eu consegui sair do corticoide, pra tu ter ideia. Porque a vida do asmático e o corticoide é assim. E o corticoide deixa a gente extremamente inchado. Então, eu tive resultados, assim, em 3 meses, de uma perda de peso enorme e uma qualidade de vida que não dá pra mensurar. Hoje, tu já te recuperou 100% do coma? Eu acredito que sim, perto do que aconteceu, eu tô incrível, né? Só ficaram 2 sequelas, assim, que foi essa questão do equilíbrio, que até hoje não tá 100%, e eu tive uma pequena perda de memória. Já não era muito boa, né? Hoje em dia parece que tá pior, mas só isso.
De resto, tá tudo bem, assim. Mudando de assunto, de onde é que vem esse estilo roqueira, tatuada? Eu não sei te explicar, assim, de onde vem. Olha essa unha aqui. Olha Querida, isso belíssima. aqui, mano. É cruz, é lua. Essa aqui eu não costumo usar assim. Eu uso uma coisa mais simplinha, mais assim de bicho, sabe? Que eu digo que parece pata de galinha, que é igualzinho. Essa decorada quem fez pra mim são postiças, tá? Que eu só colei pra vir aqui. Olha, porque eu estava sem. Gente... Isso aqui foi um acontecimento, cara. Foi um evento. Pois é, porque ela já me disse que ela não gosta de gente. Não gosta de sair de casa. Não gosta de sair de casa. Eu falei, gente, obrigada. Eu vou até abrir a outra água aqui pra ela. Obrigada, obrigada. Ela já tinha pedido pra eu abrir antes, aí agora eu lembrei da unha dela. Eu me arrumei, gente. Essa unha, ela é uma postiça. Quem faz é a Gutiara, que ela é muito boa nessas unhas decoradas assim. Depois vão lá no meu Instagram que eu mostro pra vocês que ela faz babado. Essa aqui dela tá tudo. E o estilo? Esse estilo vem de onde? Não sei te dizer, amigo. Eu sempre gostei dessas coisas. Eu era uma criança estranha. Eu preferia brincar com bicho do que brincar com gente. Entendo. Eu cresci... Minha mãe tinha uma tatuagem. Cresci vendo a minha mãe com uma tatuagem. E eu olhava muito revista de tatuagem, na época que ainda tinha essa cultura de banca de revista. Sim. E olhava as mulheres nas capas das revistas. Meu Deus, eu achava aquilo lindo, achava incrível. Então, assim, sempre gostei de rock and roll, até do mais clássico. E comecei disso, eu acho. Na minha cabeça, eu queria porque eu queria um dia sair em uma revista de tatuagem. Desde criança eu tinha esse sonho. E assim, há muitos anos atrás, quando eu ainda era jovem, eu participei de vários concursos de Miss Tattoo. Eu tenho acho que, sei lá, umas 10, 11 faixas de Miss Tattoo em casa, na época que eu participava. Eu vi uma foto aqui no perfil. Ixi, amigo, eu participei demais. Demais. E eu saí numa revista de tatuagem, que era uma das maiores do Brasil, que era o Almanac Tattoo. E aí eu fiquei, não, agora eu posso encerrar a minha carreira de Miss Tattoo, tá tudo certo, já consegui, porque é o meu sonho de criança. E vem daí. Aí o meu marido é músico, trabalha com rock, é guitarrista, então uma coisa sempre acaba unindo a outra, assim. E tu és tatuadora também, né? Hoje em dia eu digo que eu sou uma tatuadora aposentada porque eu não tatuo mais. Eu nem lembro a última vez que eu fiz uma tatuagem porque eu não tenho mais tempo. E tatuagem é uma coisa assim que tu tens que te dedicar. É um estudo que é contínuo. São técnicas novas que tu vai aprimorando, materiais novos que chegam. Então, hoje em dia, eu não sou mais tatuadora. Eu admiro muito quem consegue ser, porque é um estudo que ele é contínuo. Além de tatuadora, ela tem 1000 empregos, gente. Gente, ela também é DJ. Isso, também sou DJ. Tu ainda toca hoje? Pouco. Antigamente, eu tocava em 2, 3 lugares por noite. Então, assim, somado as gravações e essa loucura tudo, eu não tinha vida. Tanto que no teu perfil a gente quase não vê nada referente quase não vê DJ, nada. né? Eu tinha um que era só pra DJ. Tá desatualizado, coitado. E quando eu saí do hospital, uma das coisas que meu marido me pediu foi isso. Por favor, para de tocar. Foca só em uma coisa, não te desgasta mais tanto. Então, hoje em dia, eu toco assim, uma vez por semana, no máximo 2 vezes por semana. Antigamente era por dia, né? Então, eu seleciono. Tem locais assim que os donos são amigos já de longa data, que aí eu vou, toco de vez em quando, mas não é mais como antes, assim. Também trabalha com música, produtora, musical? Eu fazia festa. Hoje em dia não faço mais porque não tenho mais tempo, mas eu já fiz várias festas. Trabalhei com muitas bandas também de rock, de metal. Turnê, Norte, Nordeste, porque eu não sou daqui, né? Eu sou do Maranhão, de São Luís. Então trabalhei com muitas bandas de lá também. Como é que tu chega aqui no Pará? Como é que tu decide mudar? Pela tatuagem. Legal. Eu tive um tempo muito focada só na tatuagem. E eu tava numa convenção, eu tava em São Paulo, que tem a Tattoo Week, que é uma das maiores do mundo, né? Sim. E eu conheci lá um tatuador de Parauapebas. Ele, poxa, que bacana, não sei o quê, quero te levar pro meu evento. Falei, porra, massa, vou pro teu evento. No evento de Parauapebas, eu conheci outras pessoas daqui de Belém. Quero te levar pro meu evento em Belém. Conheci tatuadores daqui também, que tinham um estúdio. Poxa, vai fazer uma temporada lá no meu estúdio. Aí eu vinha. Passava 1, 2 semanas, voltava pra lá. Passava um mês, voltava pra casa. Só que eu sou muito apegada com meus cachorros. Eu falei, quer saber? Eu não vou ficar longe dos bichinhos, não. Botei todo mundo no caminhão e vim embora pra cá. Tu já foste vítima de preconceito pelas tatuagens, por esse estilo? Já, pela família. Mas aí... Quem nunca, né? Geralmente começa em casa. Começa em casa. Mas assim, na rua, em alguma loja, em algum lugar que tu chegou? Não. Por incrível que pareça, não. Eu acho que, além da aparência, eu tenho uma postura que tem uma certa educação. Eu sou muito educada. Então, eu acho que a maneira que você se comunica com as pessoas quebra esse preconceito. Lógico, tem muita gente que na rua
olha muito, ainda fica muito deslumbrado. Só que eu não percebo mais de tanto que isso é comum. Eu achei que tu fosse braba. Todo mundo acha. Quando eu olhei assim, eu tava olhando o perfil aí, eu falei, será que eu chamo ela? Porque será que ela vai aceitar que ela parece meio braba, Muita gente acha isso. Aí a Bianca, nossa apresentadora... Inclusive, a Bianca... Gente, eu falei pra ela que parece que eu tô ouvindo a Bianca falar a voz dela pra ela. Tu não acha, Vitor, que a voz dela não parece com a da Bianca? Fala aí, tô com fome. E aí, gente, estão com não fome? Não parece a Bianca falando, porque a Bianca tem essa voz um pouco mais calma. É porque a Bianca tem essa voz um pouco mais calma. E aí a Bianca falou, olha, tu conhece essa influenciadora? Eu falei, conheço, eu sigo ela. Ela falou, por que tu não traz ela? Eu falei, pois é, ela tá aqui na lista. Mas eu falei, não sei se ela vai aceitar, ela parece meio brava. Tá vendo? Quem vê cara não vê coração. E nisso a gente já tá conversando há mais de 40 minutos. Um papo tão... a tarde inteira. Papo tão leve. Então, assim, preconceito mesmo nunca sofreu por esse estilo. Não, nunca. É uma coisa que as pessoas ficam assim, nossa, como assim? Muito difícil. Se teve algum caso, eu acho que o coma levou a lembrança, mas agora eu não me recordo assim, de um caso, meu Deus, não, alguém me tratar mal. Mas a família... A família do meu pai, lógico. Ixi, quando eu comecei a me tatuar, essa tua filha vai engravidar na adolescência, quem vai faz usar tatuagem droga, bate na mãe, vai não sei o quê. Gente, eles me criticavam tanto, a família do meu pai, que, meu Deus do céu, hoje, eu acho que eu sou a única das sobrinhas que não tem filho, que não depende dos pais, que não usa droga. Um beijo. Passa a minha folga. Olha, aí eu ouvia muito. Quem tem tatuagem, mano, quem tem tatuagem, isso aí para bater na mãe, ó. Isso aqui, ó, assim. Na cadeia que eu fiz, presa. Agora, uma outra coisa que tu gosta muito também, que tu deixa claro no teu perfil, é a questão do terror. O que te chama atenção? O que são os personagens? Eu não sei, amigo. Como eu te falei, eu sou uma criança, sempre fui uma criança estranha, né? E acho que começou e continuou isso aí. Não sei o que é. O pessoal gosta muito assim. Meu marido, por exemplo, ama desenho animado. Junta ele e o nosso padrinho de casamento em casa é só desenho. Eu não suporto. Os meus filmes de conforto é tudo filme de terror. Não sei te dizer o que, se é a ambientação, que eu acho bonito, que eu gosto de cemitério, que eu acho legal, que eu acho diferente. Mas tu te considera, sei lá, uma gótica, né? Não sou gótica, porque gótico, assim, tem uma subcultura, é um estilo que vai além da vestimenta e além da música. Então, não. Eu só gosto de usar preto mesmo. Só assim. O estilo mesmo, físico mesmo, né? Eu tenho um amigo gótico no Rio de Janeiro. E eu admiro muito, porque o calor que faz no Rio, e ele sustenta o visual, a cultura, tudo. Não adianta dizer que é gótico hoje, amanhã tá de shortinho. Não, ele realmente é. E eu admiro demais. Um beijo, tá, Juan? Você é tudo. Tá certo, Juan sustenta. Agora, Aritana, tem uma coisa que eu percebo no teu perfil, e que... tu já ganhou prêmio. Já tava esquecendo, tu já ganhou prêmio, inclusive, pelo perfil como divulgador, como perfil de dicas, não é isso? Que bacana como é que é ter esse reconhecimento por uma coisa que começou assim, com algo que tu gostava de fazer, né? E eu acho que assim, vem muito disso. Quando você faz alguma coisa que você realmente gosta, onde você consegue ser sincero e ser você mesmo, as pessoas percebem isso. Então, a sinceridade, a forma autêntica, que eu sou assim aqui, eu sou assim na rua, em qualquer lugar que tu me olhar, eu vou ser desse mesmo jeito. Eu não tenho personagem. Então, eu acredito que as pessoas gostam muito de sentir essa coisa que é mais real. E ver esse reconhecimento é uma coisa assim que te dá muito, muito gás pra continuar trabalhando, porque a internet às vezes é uma facada, amigo. Tem coisas que tu olha assim que te desanimam muito. Como o quê? Como essa briga de números, essa briga de egos pra ver quem é melhor, porque tem mais seguidor, porque não tem. Empresas que contratam pessoas que não te entregam um trabalho bacana ou ético. Gente que fala errado, que escreve errado, que às vezes parece que tem um reconhecimento maior e tu fica assim, poxa, eu faço meu trabalho tão certinho. Sim. E eu não tenho essa, sabe? É umas coisas assim, é impossível. Eu acho que é inerente ao ser humano a gente comparar, a gente se colocar em situações, né, comparativas. Mas hoje em dia eu já, isso aí foi quando eu fui gravar lá com o Fogaça. Ele é um amorzinho. Que legal. Bacana, chefe. Então, hoje em dia eu já sou mais assim, tranquila, fico muito feliz com esses elogios que os seguidores me dão, que os prêmios reconhecem. São vários, né? Esse ano eu ganhei mais 3 agora. De quais? É o prêmio Master, que ele tem em todas as cidades do Pará. Como eu ganhei melhor criadora de conteúdo, melhor influência e melhor DJ. Que legal. Tudo. Olha aí. Mesmo dando essa reduzida aí como DJ, ainda assim fica o reconhecimento. Amém. Olha, de rosa. Foi? Você te lembra da época da Barbie? Olha aí. Que foi o maior hype da Barbie, assim. que não sei o quê. Clica lá, amiga, pra tu ver, tem um monte de foto.
A gente fez um ensaio temático da Barbie. Ó, aí fizeram o bolo da Barbie, o vestido, tudo foi pra essa publi. A minha fotógrafa, ela é tudo. A Suelen, que é lá do Nossa Rotina. Acho que ela vai dando logo o nome. Olha, fulano, gente, fulano, porque fulano, coisa fulano, boa, fulano, a gente divulga. Ela faz, assim, cenários temáticos. Dia das Mães, ela tá com um lindo, inclusive. Foi ela que fez esse ensaio daí. Só que, assim, uma Barbie que é a Barbie estranha, né? Não. Porque nem de rosa fica normal. Agora, pra quem Ó, a trabalha... Barbie morta aí atrás. Tu já sofreu hater? Pouquíssimo. Muito pouco. Eu vejo alguns perfis de outras influenciadoras que, meu Deus, eu fico abismada com a quantidade de coisas ruins que falam assim pra elas, sabe? E, pô, haja saúde mental pra lidar com isso. Eu tenho muita sorte. Eu acredito que talvez pela forma que eu faço meu conteúdo, que não é uma coisa assim tão na comédia, que é uma coisa mais séria, um pouco mais técnica, Sim. talvez não atraia o público que faz isso. É uma faixa etária que é diferente. E tu então... não força também, né, mano? Aquele égua Não, que... Eu costumo falar que tem pessoas aqui que se apoiam muito na muleta do regionalismo. Eu acho incrível quando você valoriza e você reconhece e tem orgulho de onde você é, de onde você veio. Só que tem alguns perfis que tu olha e tu fica assim, gente, se tirar o Pará, vai sobrar o quê? O que é o teu conteúdo se tu não falar daqui? Então, sabe... Você tem que ter uma noção do que é você mesmo ou do que você tá forçando pra ganhar seguidor, pra ganhar engajamento. E quando tu sofreu hater foi mais ou menos o quê? Ah, eu fiz uma publi pra uma loja de roupas que eu faço sempre, que é a Melita, que é de plus size, né? E foi uma moda praia, que eu tava de maiô. Sim. Quando eu tô de maiô, todas as minhas tatuagens ficam pra fora. E uma senhorinha comentou assim, meu Deus, ai não gostei dessa modelo não, porque a gente não consegue nem olhar pra roupa. É tipo isso. Ou então o hater assim, meu Deus, comeu tudo isso de uma vez, vai ficar rolando. Mas assim, é muito pequeno perto de algumas coisas que são muito pesadas que eu leio, que eles falam para outras pessoas. E assim. perto do feedback positivo que tu recebe é também, nada. né? Digamos assim, uma proporção rápida. De 200 comentários bons, 2 são ruins. Então, às vezes nem tem. Comparação. Então eu fico muito tranquila. Eu acho que eu não sou famosa ainda, porque diz que quando a pessoa é famosa é que tem muito hater, né? Qual foi o feedback mais positivo que tu recebeu, assim, por exemplo, de alguém que te contratou pra fazer uma publi, pra fazer uma divulgação e aquilo te marcou muito? Eu vou te falar um recente até, que foi dessa minha última viagem, que a gente foi fazer várias cidades. Fomos de Beto Carreiro, Penha, qual outra cidade? Balneário, Curitiba, São Paulo. A gente passou 15 dias viajando pelo Brasil pra gravar. E tinha um lugar lá em Curitiba que eu tinha muita vontade de conhecer, que é o Caldeirão Bruxo, que é tudo temático do Harry Potter. Eu sou louca por Harry Potter. Porque na minha época, o Harry Potter era livro paradidático da escola. Então eu li todos, assim, gosto muito. Todo ano a gente faz maratona em casa. E eu tava louca pra ir pra esse lugar. Foi meu local de interesse. Eu que fui atrás deles pra gravar. E lá realmente é tudo muito lúdico. Tem coisas muito interativas. Pra quem gosta do universo, é uma coisa assim... É uma experiência que você não esquece. Beleza, fiz o vídeo deles lá, quase 3 minutos de vídeo, porque era muita coisa legal pra mostrar. E eu sempre pergunto, quando eu posto um vídeo, e aí, gente, vocês gostaram? Ficou do jeito que vocês imaginavam? As informações estão certas? E o pessoal da gerência fala assim pra mim, olha, a gente vai te falar assim com muita sinceridade. Eu falei, eita, meu Deus, já não gostaram de alguma coisa. Foi um dos melhores vídeos de influenciadores que a gente já teve na vida. Aí aquilo ali já me ganhou, sabe? Falei, pô, quando a gente faz a coisa com carinho, com propriedade, pesquisando, se informando, passando informações corretas, é muito gratificante ver isso. Então, assim, desses exemplos recentes, esse me marcou demais, tá assim no meu coração, sabe? Eu lembro que quando a gente tava conversando, eu te falei... Eu citei assim, a gente vai falar sobre tudo, sobre polêmica e tal. E tu disseste, olha, eu não me envolvo muito em polêmica. Por isso, alguns influenciadores não gostam muito de mim. Me explica essa história de não gostarem muito. Isso aí começou... Uma vez, tem sempre os prêmios daqui do Robson Lima, né, de influenciadores. Robson é um querido, dá oportunidade para muita gente talentosa, que às vezes não tem tanta visibilidade. Então, é um prêmio muito bacana, porque mostra pessoas boas que as pessoas não conhecem. E ele sempre me chamava para participar do prêmio com indicação, eu nunca ligava. Porque eu sou muito assim, de estar no mesmo local, não é minha vibe, né? Eu não gosto de sair de casa. Aí ele me chamou em um e falou... Vem, amiga, pelo menos uma vez vem prestigiar e tudo mais. Eu falei, tá bom. Vou sair de uma gravação, vou dar uma passada aí pra te dar um abraço. E fui. A gente tava concorrendo esse ano na categoria de melhores dicas. Página de melhor dica. Peguei uma mesa lá fora.
tava com os meus amigos conversando e tudo mais, anunciaram a categoria e a gente ganhou. Como melhor página de dicas, o primeiro ano. Eu fiquei, gente, tanto que tem um vídeo, eu entro assim, meu Deus, como assim? Aí, ok, poxa, agradeci muito, comemoramos e tudo mais, foi muito gratificante. No outro dia, vários seguidores meus me mandando vídeo de uma outra influenciadora. Falando que, como é que pode? Porque esse prêmio foi armado, é comprado, porque ganhou essa menina, que ninguém sabe nem quem é, que o trabalho é isso, que o trabalho é aquilo. Me detonando, falando que, assim, era porque eu era amiga do cara, porque todo mundo sabe que é ela que tinha ganho, que não sei o quê. Gente, e eu fiquei, assim, horrorizado. E os meus seguidores querendo ver a treta, né? Alguns, tu não vai dizer nada disso aqui. Eu falei, gente, eu não sabia nem que essa menina existia. Até então. Não vou falar nada, deixa ela brigar sozinha. Eu vou estar brigando... Sabe qual foi o prêmio? O prêmio físico? Foi uma cestinha, um patchouli, uma cerâmica do Ver-o-Peso simbólico. Ela tá brigando por causa disso aqui. Pelo amor de Deus, deixa brigar sozinha. Aí, desde então, ela me dava umas alfinetadas nas redes sociais. Até hoje, de vez em quando ela dá algumas alfinetadas. Não muito. Ela era divulgadora de Tigrinho, teve uma das contas derrubadas, inclusive a gente falou que foi até eu que derrubei a conta dela, coitada. E muitos seguidores meus me falaram isso, eu não cheguei a ver, porque ela deve ter me bloqueado nas redes dela. E quando anunciaram que eu tava no hospital, tava tudo mais, alguns amigos fizeram campanha, né, e tudo, ela postou nos stories dela que tava comemorando que tinha acontecido tudo isso comigo, que era bem feito, sabe? Gente, é mau caratismo. Eu acho... Eu fiquei assim, o que eu vou esperar? Eu não espero nada de bom de gente que é assim. Mas, por isso, eu nunca retaliei, porque eu acho que quem brinca com doido, né? É o pessoal do CAPS. Então, eu não bato pandeiro pra doido dançar. Exatamente. Tá certo. Agora, a gente tá... pra ti que trabalha com a internet, precisa te renovar, precisa te reciclar, porque a gente vê muita gente divulgando o perfil, divulgando restaurantes. Tu achas que isso pode saturar um pouco? E aí, qual é a tua dica pra não deixar a peteca cair? O que tu faz pra sempre te manter em alta? Eu acho que assim, a gastronomia pode ser a crise econômica que for. As pessoas nunca deixam de comer. Comida é essencial. Então é um mercado que ele sempre tá variando. Tem local abrindo, tem local fechando. Eu acho que uma forma para você se manter ativo nesse meio, relevante, é procurar fazer as coisas com responsabilidade e com seriedade. Porque um material que ele é feito dessa maneira, ele não vai ser visto como uma chacota, como uma coisa assim de qualquer jeito para viralizar. E eu não vejo assim essa coisa, não, a gente tem que inventar, vamos fazer uma dancinha. Eu acho isso ridículo. As pessoas seguirem trend porque é o que tá bombando na internet. Isso dá like, dá visualização, mas eu não sou dessa geração. Então, acho que assim, que para você não cair no esquecimento, é continuar fazendo um trabalho bem feito, não se envolver em polêmicas gratuitas, porque as marcas percebem isso. Tem, por exemplo, fiz McDonald's, acho que semana retrasada, que é o Portas Abertas, né, que eu até fiz com que tava lá. E elas não chamam influenciadores que se envolvem em polêmicas, que divulgam jogo. Então, tem todo um estudo disso. Então, quanto mais profissional você for e tiver boas relações onde você trabalha, por onde você passa, eu acho que é uma forma de você se manter sempre ali com o seu trabalho em alta, reconhecido, porque eu bato na mesma tecla de número. Número não é nada se você tiver um trabalho ruim. Aritana, eu achei que ela fosse braba, e eu tô conversando, brava, como vocês quiserem entender. E eu tô conversando com ela 1 hora, a conversa tá tão leve que foi passando. Nem percebeu e eu nem percebi. E aí o Vitor me avisou aqui agora o tempo, eu falei, Jesus, a gente já falou tudo isso. O Vitor tá lá dentro assim, bora cá. Não, ele vai me passando pra eu ter um controle, até pra depois do corte ser mais fácil. Desculpa, Vitor, eu vou já ir embora. Tá ótimo. Mas antes de encerrar, tem uma pergunta que eu sempre faço pra quem vem aqui, que é com quem você não tomaria um tacacá. Com quem tu não tomaria? Ai, meu pai, eu acho que eu não tomaria tacacá com nenhum desses influenciadores que divulga jogos de azar, que posta coisas sem responsabilidade, que não tem esse senso, né, de ser verdadeiro e que divulga coisas só porque pagam. Então, eu acho que eu não tomaria um tacacá com quem não tem responsabilidade com o que trabalha ou com o que fala, com o que divulga. Qual é a dica para os restaurantes e estabelecimentos de Belém? Invistam no atendimento de vocês, no treinamento da equipe, na apresentação, sabe? Porque você se sentir bem em um local faz com que você volte várias e várias vezes. Não só a comida. Comida por comida, se for bom, a gente pede delivery. Foi o que eu falei mais cedo. Então, principalmente para esse ano, que a gente assim tá no holofote, né?
Tá no centro do mundo. Então, invistam em treinamento, treinem a equipe, hospitalidade, como receber bem, tratar bem o cliente. E não fiquem achando que a COP30 vai ser uma época para todo mundo enriquecer. Manerem nos preços de vocês. Porque tá irreal em alguns locais. É salgado, viu? É salgado. Tem cidades bem mais turísticas que a gente que não cobram Não tá tudo desse isso. jeito. Meu bem, adorei. Adorei Foi te conhecer. ótimo, foi adorei muito esse legal. papo. Saí daqui com uma imagem completamente diferente. Tá eu achei que ela vendo? fosse fechadona e ela é super tranquila. Muito obrigado, de verdade, Eu viu? que agradeço, Espero gente, que foi você ótimo. continue. Sempre que eu quero ir em algum lugar novo, porque eu sou assim, se eu gosto de um lugar, eu vou nesse lugar toda vez. Ah, eu também. E eu acabo não conhecendo muitos lugares, porque eu Por vou isso e eu peço o comecei mesmo a gravar, prato. sabia? Pois é. Aí, toda vez que eu quero ir num lugar, eu entro no perfil dela. É como se fossem as páginas amarelas, entendeu? Aí eu vejo, eu falei, não, pera, esse aqui, eu quero isso hoje. Então, obrigado Que que você bom. continue crescendo cada vez mais, tendo Obrigado. reconhecimento por esse trabalho sério que você faz, tá bom? Muito obrigada, amigo. Obrigado, adorei. Obrigado, gente. Obrigadão. E esse foi o nosso episódio de hoje, sabe? Que você ajuda muito a gente compartilhando, mandando pra todo mundo. Muito obrigado por ficar até aqui. Até semana que vem.